Fala galera, beleza? Eu queria compartilhar algo com você. Eu estava conversando com os adolescentes e jovens lá da nossa igreja e a gente estava conversando a respeito de alegria. Por que a nossa geração, às vezes, é uma geração tão triste, uma geração onde a depressão tem sido uma marca, o uso de remédios tem sido uma marca, o suicídio, transtornos mentais tem sido uma marca. Por quê? Quais as razões de tanta tristeza em jovens que às vezes têm tudo, têm dinheiro, têm saúde, mas a tristeza tem sido uma marca na vida deles? E a gente começou a discutir a respeito de algumas coisas, de algo que poderia estar causando essa tristeza. E a gente chegou à conclusão, isso é baseado também na palavra de Deus, que as causas possíveis da tristeza seria o pecado, né? A gente sabe que o pecado nos afasta de Deus, o pecado faz com que a comunhão com o Senhor seja interrompida, né? Mas aventamos outras possibilidades também. Uma das causas de tristeza seriam as doenças, né? Doenças mentais, como a depressão e outros transtornos, frustrações com pessoas ou consigo mesmo, escolhas erradas, decisões erradas, né? E também mágoas do passado, pessoa que foi muito magoada, machucada no passado e às vezes não conseguiu superar essa fase, né? Abuso sexual e dificuldades financeiras, a gente sabe que também afeta o humor da pessoa, traz a tristeza. Enfim, uma série de coisas que realmente causam a tristeza. Mas aí a gente conversou também a respeito do que a tristeza, um período de tristeza crônico, ocasiona no organismo, né? A gente que trabalha na área médica, a gente sabe que a tristeza, ela ocasiona uma série de doenças. Uma coisa é você ficar triste uma vez ou outra coisa é você viver triste, né? A tristeza como um estilo de vida, ela vai fazer com que o seu organismo somatize algumas doenças, certo? E essas doenças podem até se manifestar no seu físico. Por dentro você está triste, mas essas doenças somatizam fisicamente. Por quê? Porque a tristeza afeta o seu sistema imune. O sistema imune de uma pessoa depressiva, ele é bem mais deficiente que uma pessoa normal, porque o sistema imune ele está de uma certa forma enfraquecido numa pessoa que vive triste, né? Outra coisa que é alterada o apetite, o centro da fome ele fica alterado na pessoa que vive triste. Ou essa pessoa come demais, ou essa pessoa come de menos. Ou é obesidade ou é anorexia. Então o centro da fome é alterado pela tristeza crônica. Outra coisa que é alterada, o hormônio do estresse, o cortisol, ele é elevado. Isso promove doenças cardiovasculares, doenças circulatórias, pode elevar a pressão e gera também ansiedade, né? Outra coisa que é alterado o sono. Geralmente a insônia é uma marca dos pacientes que vivem tristes. E a tristeza também causa outros tipos de doenças, transtornos mentais. Ela afeta o nosso cérebro, afeta o raciocínio, afeta a tomada de decisão, afeta o seu sistema nervoso como um todo. Doenças musculoesqueléticas também são comuns, como a fibromialgia. Enfim, várias coisas são afetadas no seu organismo pela tristeza. Mas aí, Mateus, qual a solução para quem está vivendo um período de tristeza? Eu diria que a primeira solução, como sempre, é buscar a Deus, né? Deus é o nosso Senhor Jesus, Ele é o médico dos médicos. O relacionamento com Deus promove cura e restaura a sua alegria. Ah, mas e quem tem doença, Mateus? Você tem que procurar um médico, tem que procurar um atendimento médico, tem que procurar
profissionais, tem que procurar conselheiros. Às vezes você vai ter que procurar o psiquiatra, às vezes você vai ter que procurar o psicólogo, pessoas que sejam capacitadas para estar te ajudando. Mas em primeiro lugar é ver se você não está vivendo uma vida de pecado. Porque uma das coisas que mais deixa o ser humano triste é o pecado não confessado. Davi, quando ele tinha pecado, e ele desenvolveu uma tristeza profunda a ponto de falar com Deus que todos os dias os ossos dele eram como se fossem quebrados por não confessar o seu pecado. Mas depois que ele confessou o seu pecado, depois que ele pediu a Deus, Deus restaura a alegria da salvação, depois que ele se quebrantou diante de Deus, que ele se humilhou, Deus restaurou a sua alegria. Talvez você que está vivendo uma vida de tristeza não seja doença e não seja problema financeiro, mas talvez é pecado que está te afastando de Deus, talvez pecados até que você já domesticou. Mas você precisa confessar, se quebrantar diante da presença de Deus e falar como falar como Davi falou: Deus, restaura a alegria da salvação na minha vida. E Deus vai te restaurar, porque Deus ouve as nossas orações, Deus é real, Ele é a melhor coisa que existe. Em segundo lugar, restaure a adoração, restaure o altar na sua casa, porque Deus ele procura verdadeiros adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Talvez está faltando adoração na sua vida. E a adoração traz de volta também alegria. A presença de Deus traz de volta alegria. Talvez o que está faltando na sua vida é oração, uma vida de intimidade com Deus. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Será que você tem orado pelo menos uma vez ao dia? E Daniel experimentava dessa intimidade, dessa coisa gostosa com Deus. Talvez está faltando uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. A Bíblia diz que na tua presença há plenitude de alegria. A tua destra há delícias perpetuamente. Então a tristeza não pode ser a marca da sua vida. Pelo contrário, você tem que ser alegre. Você que é jovem, você está vivendo uma vida de tristeza, isso não é normal. Deus tem alegria para te dar, uma vida diferente, uma vida com abundância. A Bíblia também diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então viva uma vida de alegria, não viva uma vida de tristeza. Eu sei que muita gente passa por dificuldades, tem passado por depressão. A depressão é uma doença que atinge 322 milhões de pessoas no mundo todo, mas a depressão tem tratamento. O Senhor pode trazer alegria, mesmo você sendo uma pessoa que está em tratamento de depressão. Eu tenho certeza disso, e eu já presenciei pessoas assim, pessoas que estão tratando da depressão, têm sintomas depressivos, mas que alcançaram a cura através de Jesus e através do tratamento, é claro. Nunca dispensando o tratamento e o apoio dos profissionais da área. Então que Deus te abençoe, querido. Eu tenho certeza, se esse vídeo te edificou, você passa para alguém, e a alegria do Senhor é a nossa força. Jamais desista de ser uma pessoa feliz, de ser uma pessoa que reflete a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima.